Olá! Impostos no Brasil. Nos 45 minutos do segundo tempo, o Congresso Nacional faz a última tentativa de aprovar na atual gestão uma ampla reforma tributária. Um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação aponta pelo menos 66 tributos em todas as esferas de governo. São 14 impostos, 35 tipos de contribuição e 17 taxas que, somadas, compõem aproximadamente 90% da arrecadação da União, dos estados e dos municípios. O número de normas é apenas uma parte do problema que torna o nosso sistema tributário oneroso para toda a sociedade. Para você ter uma ideia, desde a promulgação da Constituição em 88, uma em cada 5 normas tem como tema a área tributária, ou seja, por dia útil foram 4 normas relacionadas a tributos. São tantas siglas que é praticamente impossível para um cidadão comum entender o que realmente está pagando e para onde vai esse dinheiro. Mas uma coisa é fato: pagar impostos tem tudo a ver com a vida do brasileiro. O injusto e complexo sistema tributário é o tema do programa de hoje. E o convidado é o homem que calculava, um dos maiores economistas brasileiros e mentor da proposta de reforma tributária em tramitação no Congresso, a PEC 45/2019, que propõe substituir os 5 tributos atuais por um único imposto sobre bens e serviços. Eu tenho o prazer de conversar com Bernard Api. Olá, Bernard, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer falar com o famoso homem que calculava, um dos maiores economistas do Brasil e também autor da reforma tributária que está em tramitação no Congresso Nacional, um assunto de suma importância na vida dos brasileiros. Eu é que agradeço o convite, Laura, para participar desse debate. Vamos lá, então. Bernard, você conhece como poucos os meandros das contas públicas no país. Foi secretário executivo, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda entre 2003 e 2009. Fora do governo também atuou como consultor na LCA, fundada pelo ex-presidente do BNDES, Lissano Coutinho, de quem inclusive já foi sócio antes de integrar a equipe econômica do Lula. Hoje é diretor do Centro de Cidadania Fiscal, o CECIF, voltado à produção de estudos para melhorar a gestão e o sistema tributário. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Você sempre quis ser economista. De onde vem esse seu interesse, por um tema tão complexo que é a reforma tributária e contas públicas? Bom, eu, na verdade, antes de fazer economia, eu fiz 2 anos de física. Eu comecei estudando física e acabei migrando para a economia aí por razões diversas. Eu achei mais interessante do que fazer a física. Eu trabalhei sempre acompanhando políticas públicas. Comecei como estagiário no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, acompanhando política fiscal e sistema financeiro. Eu fui assessor da Câmara dos Deputados durante 2 anos e meio, logo depois da Constituinte, e obviamente ali aprendi muito sobre o orçamento brasileiro, sobre como funciona o processo legislativo no país. Depois, quando a gente fundou a LCA Consultores, eu sempre, dentro dos trabalhos da LCA, sempre busquei assumir os trabalhos que tinham a ver com política tributária em geral e regulação, muitas vezes. E isso acabou me levando para esse interesse por política pública. Depois, em 2002, no final de 2002, quando o Lula foi eleito presidente, eu fui convidado para a equipe de transição governamental. Eu fui o responsável pelo Ministério da Fazenda, na equipe de transição governamental, e assumi como secretário executivo, quer dizer, vice-ministro, no começo do governo Lula. E depois fiquei, na verdade, fui da secretaria executiva para a Secretaria de Política Econômica, que é o que eu prefiro, porque eu gosto mais de trabalhar com população. Secretário executivo é muita gestão, no dia a dia. Mas eu voltei de novo para a Secretaria Executiva, quando saiu o Palocci, o ministro Mantega, voltei depois para a Secretaria de Política Econômica, e finalmente em 2009 eu saí do governo. Então eu sempre tive esse interesse por questões de políticas públicas, e a minha formação me levou a conhecer várias áreas de políticas públicas.
Hoje em dia, eu trabalho mais com política tributária, que é o meu trabalho principal, embora tenha também alguma participação no debate sobre questões de regras fiscais, de regime fiscal do país. Desde 2015, eu estou no Centro de Cidadania Fiscal, que é um think tank, ou seja, é uma instituição que tem como objetivo contribuir para a formulação e a defesa, junto aos agentes relevantes, de propostas de melhoria do sistema tributário brasileiro. Então, no fundo, está meio no meu sangue, eu gosto desse trabalho que eu faço. Bernard, tributação é uma área difícil, né, para os mortais como nós. Uma parte significativa da arrecadação da União, estados e municípios é feito por meio de impostos sobre bens de consumo e serviço. Normalmente, esse imposto indireto não é visto pelo consumidor, mas é sentido no bolso. Tributação não é para leigo, então eu gostaria que você explicasse bem didaticamente para quem está nos assistindo, primeiro, o que é que são impostos, diretos e indiretos, e por que eles são o vilão da vida da população, seja da dona de casa, do agricultor ou do empresário. Bom, vamos lá. Primeiro, o que é imposto, tributo? Imposto é o que o governo cobra da sociedade de várias formas, para poder financiar as políticas públicas. Então você cobra imposto para poder financiar o gasto com educação, saúde, segurança pública. Então é assim que o governo se financia. Então, no fundo, o tamanho da carga tributária no Brasil, claramente, não é determinado pelo tamanho dos impostos, é determinado pelo tamanho do gasto. Você tem que ter arrecadação suficiente para financiar os gastos que você tem. Um país que gasta mais necessariamente tem que arrecadar mais, senão ele vai começar a se endividar e a dívida vira uma bola de neve e não dá para pagar. Bom, como eu falei antes, existem 4 categorias principais de impostos, de tributos. Um deles são tributos sobre o consumo, que é o exemplo que eu estou dando aqui, ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI, que embora quem recolha sejam os produtores, na prática eles estão no preço daquilo que o consumidor compra. O grande problema do Brasil, como a gente tem esses impostos são muito complicados, o consumidor não sabe quanto está pagando de imposto. Até tem uma lei que manda colocar lá na nota fiscal uma carga tributária estimada, mas eu posso te garantir, o número que sai lá, que aparece é um número completamente chutado. Não tem absolutamente nada a ver com o que foi pago mesmo, porque o nosso sistema é completamente confuso e não dá para saber quanto foi pago ao longo da cadeia de produção e comercialização. Então, esses tributos sobre o consumo são muitas vezes chamados de tributos indiretos. Que são aqueles que, no fundo, estão no preço dos consumidores. Nós temos uma segunda categoria de tributos, que são tributos sobre a renda. E aí é conhecido, é o que as pessoas pagam, é o imposto de renda. É o imposto de renda que a empresa paga sobre o seu lucro, é o imposto de renda que o trabalhador paga sobre o seu salário, o imposto de renda de pessoa física, e é o imposto de renda que você paga na aplicação financeira que você tem no banco, o juro que você recebe, a renda, ele paga imposto de renda também. Ou então o aluguel que você recebe, paga imposto de renda, ou ganho de capital, quando você compra um imóvel barato e vende ele mais caro, você paga também um imposto de renda. Então, esse imposto de renda é normalmente chamado de imposto direto, porque ele incide direto na pessoa, na renda oferida pela pessoa, ela não está no preço daquilo que você consome. Tem uma terceira categoria de tributos, que são tributos que a gente chama de patrimoniais, que podem ser sobre a propriedade. Então, no Brasil, nós temos o IPTU, que é sobre a propriedade de imóveis urbanos. Nós temos o ITR, que é sobre a propriedade de imóveis rurais, que incide só sobre o preço da terra nua, não das construções. E temos o IPVA, que é a propriedade de veículos automotores, que incide sobre os automóveis. Além desse, nós temos 2 tributos sobre transferência de propriedade no Brasil. Um deles é o imposto sobre transmissão, causal-mortes e doações, que é o imposto sobre heranças e doações, o ITCMD. Então, quando quando morre uma pessoa, na herança você incide esse imposto. E tem um imposto quando você vende um imóvel, que é o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, que é municipal. Esses tributos sobre propriedade também são usualmente chamados de tributos diretos, junto com o imposto de renda. E, finalmente, nós temos os tributos sobre a folha de salários, que normalmente são vinculados ao financiamento de benefícios para quem está pagando esses tributos. Então, o mais importante desses tributos é a contribuição
para a Previdência sobre a folha de salários, tanto do empregador quanto do empregado, que estão vinculados ao financiamento dos benefícios da Previdência Social. Então, esse é um pouco diferente, porque ele incide sobre a folha, mas se eu tenho um salário maior e é recolhido um valor maior sobre o meu salário, isso está me dando o direito a um benefício maior até um certo limite, que hoje é 7 mil e poucos reais por mês. Mas no Brasil nós temos outros tributos que incidem sobre a folha de salários, como contribuição para o Sistema S, SESI, SENAI, SESC, SENAC, ao financiamento do SEBRAE e o financiamento do salário e educação também são feitos sobre a folha de salários no Brasil, fora o FGTS, que no fundo é uma poupança forçada do trabalhador, tá certo? Eles tiram lá 8% do meu salário, que o empregador é obrigado a recolher, e algum dia, em certas condições, eu consigo recuperar esse dinheiro. Então, esses são os principais tributos que existem. O que existe no Brasil em relação a outros países? No Brasil, a gente tributa muito consumo. A carga tributária sobre consumo é bastante elevada em relação a outros países, e nós tributamos também muito a folha de salários. A carga sobre a folha de salários no Brasil é muito elevada. E em relação a outros países, principalmente países desenvolvidos, o Brasil tributa pouco a renda. Tributa pouco a renda oferida pelas pessoas. Então existe aí uma discussão, é muito comum no debate político, a gente vê as pessoas falarem que tem que tributar mais a renda, porque quem paga mais imposto de renda são as pessoas mais ricas, e tributar menos o consumo, porque quem paga mais imposto sobre o consumo, que está no preço das coisas, é o pobre. Mas no fundo, no Brasil, nós temos que fazer tributar mais a renda, temos mesmo, tem que aumentar a tributação da renda, mesmo nós teríamos que reduzir não só a tributação sobre o consumo, mas também a tributação da folha. Inclusive nós, no Centro de Cidadania Fiscal, entendemos que num primeiro momento seria melhor aumentar a tributação da renda e reduzir a tributação da folha, sobretudo sobre a parcela da contribuição sobre folha que incide sobre o primeiro salário mínimo, não só sobre um salário mínimo. Se a pessoa ganha 2 salários mínimos, você cobraria uma alíquota pequena sobre o primeiro salário mínimo e cobraria a partir do primeiro salário mínimo uma alíquota mais alta, porque isso teria um efeito positivo não só do ponto de vista distributivo, de aumentar a renda do trabalhador de renda mais baixa renda, mas sobretudo de estimular a formalização dos trabalhadores no Brasil, porque o grau de informalidade é muito alto no nosso país. Já que você tocou nisso, né, muitas vezes os economistas, advogados, políticos, eles são sempre muito cautelosos em acreditar na possibilidade de uma reforma tributária ampla e que realmente inverta essa injustiça tributária aqui no Brasil. Nosso sistema é regressivo, ou seja, como você acabou de dizer, os mais pobres, aqueles que ganham menos de R$ 4.500, eles no fundo acabam pagando muito mais impostos e hoje eles representam 95% da população brasileira. Bernardo, explica para nós o que é regressividade e como é que ela aumenta essa desigualdade social. Esses projetos que tramitam lá no Congresso, eles vêm atacando essa questão? Bom, vamos lá. A regressividade é quanto cada faixa de renda, a progressividade e a regressividade são termos que se referem a quanto cada classe de renda está pagando de imposto. Tributos sobre o consumo, eles são, por definição, regressivos, porque o consumo com proporção da renda é maior para os pobres do que para os ricos. Já tributos sobre a renda e tributos sobre o patrimônio, no geral, se forem bem desenhados, tendem a tributar mais os ricos do que os pobres. Embora no Brasil, especificamente, uma parcela grande das pessoas de renda muito alta, estou falando aqui dos 1% mais ricos da população, acaba escapando do imposto de renda por vários mecanismos que depois a gente pode conversar. Agora, é importante a gente ter em mente que um dos objetivos do sistema tributário é sim melhorar a distribuição de renda, e no Brasil, como a gente tributa muito consumo, isso acaba onerando mais os pobres do que os ricos, porque o rico consome uma parcela menor da renda do que o pobre, mas não necessariamente todo o tributo tem que ser utilizado para isso. Porque quando a gente olha para a política pública, o efeito distributivo da política pública tem que olhar para a tributação e para o gasto público, não pode separar os dois. E a literatura econômica mundial, ela é muito clara em dizer que tributos sobre o consumo não são bons para fazer política distributiva. Tributos sobre o consumo são bons para arrecadar, para financiar políticas públicas, que essas sim devem ser distributivas. Então, se eu tiver um imposto sobre o consumo e usar 100% da receita
para financiar a educação pública, saúde pública e programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, na verdade o resultado final é positivo do ponto de vista distributivo. Eu vou ter tirado dos ricos, vou ter dado para os pobres. E por que isso? Porque sempre que você tenta usar um tributo sobre o consumo para fazer política distributiva, vou dar, por exemplo, desonerar a cesta básica, que parece uma coisa que todo mundo é a favor. Mas na prática não é uma forma eficiente de fazer política distributiva. Por quê? Porque em termos relativos, de fato, o pobre gasta mais com cesta básica que o rico, quer dizer, com proporção da renda, sim. Mas em termos absolutos, as famílias ricas consomem mais produtos da cesta básica que as pobres. Então, em termos absolutos, eu, na verdade, estou dando um benefício maior para a família rica do que para a família pobre. Em reais que eu deixo de arrecadar, o benefício é maior para a família rica que para a família pobre. Isso não é um jeito eficiente de fazer política distributiva. Então, o que se propõe é que é melhor arrecadar o imposto por igual de todo mundo e devolver o imposto para as famílias pobres. Aliás, isso é o que consta nas propostas de reforma que estão no Congresso Nacional. Ter um sistema de devolução do imposto pago para as famílias mais pobres, obviamente com limite, não dá para ser qualquer valor, mas que no fundo é muito mais eficiente como política distributiva do que desonerar a cesta básica. Vamos para um breve intervalo comercial. Já voltamos com um dos maiores economistas brasileiros, também conhecido como o homem que calculava, Bernard Tapie. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista, hoje conversando com o economista e mentor da proposta da reforma tributária em tramitação no Congresso, a PEC 45/2019, Bernard Tapie. Bernard, pelo tudo que você está falando, o que a gente percebe é que o nosso sistema tributário, além de complexo, é injusto e principalmente ineficiente. Além desses problemas, existem mais? Nós estamos há quase 40 anos sem crescer, né? Então, o quanto essa estagnação pode ser consequência desse confuso, desse complexo sistema tributário? Eu acho que você usa as palavras corretas. Nosso sistema tributário é injusto, porque tributa menos os ricos do que deveria tributar. Não só porque tem falhas no imposto de renda, que fazem com que uma parcela relevante das pessoas de alta renda pague pouco imposto. E aqui tem vários motivos, tá? Vai desde aquilo que a gente chama de regime simplificado de tributação. Então, por exemplo, eu tenho um profissional liberal que tem uma empresa de lucro presumido. Se ele tem pouca despesa, tem pouco funcionário, ele está pagando muito menos imposto de renda do que um empregado de uma empresa, muito menos. E isso é uma falha, porque às vezes esse profissional liberal ganha 50 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, e está pagando 10, no máximo 13% de imposto sobre a renda dele. Então, realmente aqui temos um problema que tem que ser corrigido, mas tem um problema também entre os muito ricos. Os muito ricos no Brasil, o patrimônio deles ou está em fundo fechado no Brasil, que não tem come-cotas. Então, à medida que o dinheiro... A come-cotas é um imposto que incide a cada 6 meses sobre o rendimento dos fundos de investimento. Agora, se eu tenho um fundo de investimento fechado, que só tem um cotista, que sou eu, que sou uma pessoa muito rica, não tem come-cotas. Então, ele fica acumulando o dinheiro dele e não é tributado ao longo da acumulação. Só quando ele tirar o dinheiro é que ele vai ser tributado. E outra parcela dos ricos tem o dinheiro deles através de offshore. É uma empresa no exterior que administra o patrimônio dele, muitas vezes aplicando dinheiro, os recursos no Brasil, tá certo? E essas offshores também só tem tributação quando eu trago o dinheiro de volta para o Brasil. Então, enquanto eu estou acumulando na offshore, essa pessoa que é muito rica não está pagando, geralmente ele está em algum tipo de paraíso fiscal, essa pessoa não está pagando imposto onde está offshore, e no fundo não está pagando, só vai pagar quando ela trouxer o dinheiro para cá. E mais, o sistema brasileiro, na herança, você não é nem obrigado a atualizar o valor patrimonial nem do seu fundo de investimento, nem do offshore. Você pode passar tudo para o seu filho sem pagar imposto sobre esses valores. Então, pode ter, mesmo imposto de herança, por exemplo, se eu tiver uma offshore, no Brasil hoje não incide imposto de herança sobre a transferência do offshore de um pai para um filho, porque não tem uma lei complementar que regula essa tributação. Então, temos problemas sérios aí
na tributação de alta renda no Brasil, e precisa ser corrigido. Se a gente quer ter um país justo, a gente precisa corrigir. Nós temos um sistema, portanto, injusto, mas ao mesmo tempo temos um sistema que é ineficiente. Como eu disse, essas distorções todas na tributação do consumo reduzem enormemente o potencial de crescimento do país. Como eu falei, tem um estudo que indica que o PIB poderia crescer 20% a mais do que cresceria se você fizer uma boa reforma da tributação do consumo. Então, o efeito final é que o país cresce menos, principalmente por causa das distorções na tributação do consumo, mas também alguns problemas na tributação da renda e da folha de salário, o país tributa menos quem teria mais condição de pagar imposto, que são as pessoas mais ricas. É um problema bastante grande, nós temos muito a fazer para melhorar o sistema tributário brasileiro. Com a eleição de Bolsonaro em 2018, havia uma grande expectativa de um governo reformista, algo que se perdeu com a tensa relação entre a presidência da República e a da Câmara com o Rodrigo Maia. O tempo está passando e a verdade é que se a reforma tributária não for aprovada agora, antes do mês de junho, o problema vai ficar mais uma vez para o próximo presidente. No Congresso existem alguns projetos em tramitação, dentre eles o que você é o autor. Qual a sua avaliação sobre esses projetos? O que é que acontece se o Congresso não votar, Quão prejudicial vai ser para o país se mais uma vez ficar lá no Congresso a PEC da reforma sem votação? Bom, vamos lá, tem várias questões aqui. A primeira tem a ver com o posicionamento do governo em relação à reforma tributária. O que acontece é que nós já vínhamos há vários anos preparando uma proposta, eu diria, bastante moderna de reforma da tributação dos tributos sobre o consumo no Brasil, que acabou depois virando a PEC 45 da Câmara dos Deputados. O que é essa proposta? Ela basicamente era a substituição desses 5 tributos que nós temos, PIS, COFINS e IPI, que são federais, o ICMS estadual e ISS municipal, por um único imposto sobre bens e serviços, que é um imposto com características de um IVA, um imposto sobre valor adicionado, que teria todas as características de um bom IVA, base ampla de incidência sobre bens, serviços, intangíveis, ampla recuperação de créditos, oneração completa de exportações e investimentos, regras bastante simples e uma única alíquota para mercadorias e serviços. Esse desenho não tem nada de original, é simplesmente a melhor recomendação internacional. O que tinha de original dentro desse projeto que foi desenvolvido no Centro de Cidadania Fiscal era a transição do sistema atual para o novo sistema. Então, a gente previa uma transição em 8 anos, em que tinha 2 anos de teste e depois 8 anos em que as alíquotas dos tributos atuais iam ser reduzidas e a alíquota desse imposto sobre bem e serviço ia ser crescente ao longo do tempo, mantendo de forma totalmente constante a carga tributária. Então, isso ajudava a minimizar o impacto sobre os setores da economia e reduzir resistências à reforma tributária, e permitiria fazer essa transição mantendo a carga tributária constante, e inclusive administrar fim de benefícios fiscais que existem hoje, que não existiriam mais no novo sistema. E, em paralelo, tinha uma outra transição mais longa, que não tem nenhuma importância para o contribuinte, que é na distribuição da arrecadação, que seria feita de forma centralizada, ou seja, a gente ia juntar os tributos federais, estaduais e municipais num único imposto, que ia ser gerido conjuntamente pela União, Estados e Municípios, e a receita ia ser partilhada entre a União, Estados e Municípios. E nessa partilha de receita que teria uma transição da distribuição atual da receita para uma nova distribuição que seria muito longa, em 50 anos. Com isso, mitigava muito a resistência dos estados e municípios que perdem participação no bolo total da arrecadação. Esse projeto estava bem desenhado já em no começo de 2018. Ele foi apresentado para todos os candidatos à presidência e ganhou apoio de todos, menos de um, que era o Bolsonaro. Por quê? Porque no começo do governo Bolsonaro, quem estava na Secretaria de Receita Federal era o economista Marcos Sintra, e tem um projeto completamente diferente, que é de criar um grande imposto sobre movimentação financeira, uma mega CPMF, para poder substituir os outros tributos, que na verdade tem consenso no mundo, gera um monte de problema. É uma medida que parece uma arrecadação fácil, mas na verdade gera um monte de distorção que faz a economia crescer menos. E por conta disso o governo não apoiou a proposta.
Quem acabou encampando então a proposta foi o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, junto com o deputado Baleia Rossi, que apresentou a PEC 45, que de fato é o resultado do nosso trabalho. E ela estava andando, mas veio a pandemia de fato atrapalhou o andamento da reforma, e depois da pandemia acabou tendo a troca na presidência da Câmara. E com a troca da presidência da Câmara, o novo presidente não tinha boas relações com a equipe anterior e deixou congelado esse projeto na prateleira na Câmara dos Deputados. Em paralelo, um pouco depois da apresentação da PEC 45, o Senado Federal apresentou uma proposta semelhante, que é a PEC 110, que é o que está andando. Está pronta para votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E no fundo as duas acabaram aproximando muito. A versão atual, o último relatório da PEC 110, é um mix entre a versão original da PEC 110 e a PEC 45 da Câmara, sendo a principal diferença o fato que, em vez de ter um único imposto sobre bens e serviços, que seria federal, estadual e municipal, teriam dois tributos, uma contribuição sobre bens e serviços que seria só federal, que substituiria PIS/COFINS, um imposto sobre bens e serviços que seria estadual e municipal, que substituiria o ICMS e o ISS, e teria ainda um imposto seletivo que substituiria o IPI, que incide sobre bens e serviços que têm efeito negativo sobre saúde e meio ambiente. É um imposto que a gente chama de regulatório. Ele não é para arrecadar, ele é mais para desestimular consumo, é um imposto de regulação. Então, no fundo, as duas propostas são muito semelhantes. Recentemente, o governo federal passou a apoiar, sem muito entusiasmo, mas passou a apoiar a PEC 110. Mas o que tem dificultado a aprovação é que nós estamos em ano eleitoral. Ainda tem uma esperança de que seja aprovado no Senado Federal esse ano, na Câmara é muito difícil, e a vantagem de aprovar esse ano é que você ganha tempo. Se você aprovasse esse ano no Senado, iria para a Câmara, começaria a cumprir na Câmara, tem que passar na Comissão de Constituição e Justiça, depois vai para uma comissão especial. Se já pudessem ser feitas as audiências, que tem um número mínimo de sessões de avaliação na comissão especial, número mínimo de audiências, isso já facilitaria muito para o próximo governo, que já chegaria com um projeto quase pronto e conseguiria aprovar em pouco tempo. Se não for aprovado esse ano, o próximo governo vai perder mais tempo para aprovar a reforma tributária. Então a questão é quando a gente vai começar a fazer a mudança que ajuda a melhorar muito o Brasil. Só lembrando, nós estamos discutindo de emenda constitucional, as duas são emendas constitucionais. Depois da emenda constitucional ainda precisa ter um projeto de lei complementar regulamentando. Depois ainda precisa montar essa estrutura de arrecadação. Então, entre a aprovação e o começo da cobrança do imposto, ainda vão uns 2 anos. Tem que ter clareza disso. Então, o efeito final é atrasar esse prazo para que o Brasil comece a se beneficiar de um sistema tributário mais moderno e mais eficiente. Vamos para o último intervalo comercial. Já voltamos com um dos maiores economistas do país para falar sobre o complexo sistema tributário, Bernard Api. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e aqui comigo o diretor do Centro de Cidadania Fiscal, o CECIF, economista e mentor da PEC 45/2019, a PEC da Reforma Tributária, Bernard Api. Bernard, a verdade é que a Constituição de 88 criou um gigante e generoso estado de bem-estar social no Brasil. Eu sei que a pergunta que eu vou fazer agora é polêmica, mas esse estado de bem-estar social criado lá em 88 cabe no nosso PIB? Como é que eu resolvo esse desequilíbrio entre demanda por gastos sociais e a capacidade produtiva da economia? Bom, o tamanho, como eu falei, o tamanho do gasto de um país é uma decisão política, é uma decisão da sociedade do país através dos seus representantes eleitos no executivo e no legislativo. Então, nós não podemos dizer que é uma criação do nada, é uma escolha da sociedade brasileira ter um Estado grande. Eu, pessoalmente, acho que a gente gasta demais, sobretudo com previdência social,
a gente tinha um sistema de previdência que era muito generoso, permitia que as pessoas se aposentassem cedo, com uma taxa de reposição elevada, muito generoso, mais generoso ainda com os funcionários públicos, que até recentemente, os que entraram até recentemente, tinham possibilidade de se aposentar com salário integral e ainda manter a correção junto com os salários das ativas, e isso acaba tendo um custo muito alto, muito mais alto que um país com o perfil etário do Brasil. Países que têm o perfil etário do Brasil, mesmo países desenvolvidos, gastam menos com previdência do que, como porcentagem do PIB, do que o Brasil gasta. Agora, tendo em vista que você tem um desenho de gasto, então você precisa perguntar o seguinte: a gente teria como melhorar, reduzir o gasto do Brasil? Eu acho que o foco é a Previdência, mas é um processo de longo prazo. Já foi feita a reforma da Previdência, acho que já avançou muito. Acho que ainda vão ter que discutir algumas questões, ainda tem algumas distorções que a gente vai precisar discutir, aposentadorias especiais, mesmo essa vinculação de salário benefício de servidor inativo ao benefício de servidor ativo. Acho que ainda temos aí um debate sobre a reforma da Previdência, mas o grosso do ajuste já foi feito, mas o efeito é de longo prazo. O fato que a gente gasta muito com Previdência acaba reduzindo a taxa de poupança do Brasil. O Brasil é um país que poupa pouco, e isso acaba tendo um efeito que a gente investe menos e acaba crescendo menos. Mas como eu disse, o desenho dos gastos é uma decisão da sociedade através dos seus políticos. O problema é que no Brasil, além de a gente gastar muito, a gente financia muito mal esse gasto. E aí entra o problema da tributação. Os tributos que financiam os gastos no Brasil, como a gente mesmo colocou, são ineficientes, ou seja, reduzem o potencial de crescimento do país, porque eles são mal desenhados, e isso precisa ser corrigido. Isso ajuda o Brasil a crescer mais. Se a gente corrigir essas distorções, o Brasil cresce mais, e eles são injustos, ou seja, os pobres estão pagando uma parcela maior do que deveriam, os ricos estão pagando uma parcela menor do que deveriam para financiar o Estado brasileiro. Então, do ponto de vista do desenho do gasto público, eu acho que temos aí um desafio aí na Previdência, sim, com certeza. Temos um desafio de melhorar a eficiência do Estado brasileiro, melhorar a qualidade do gasto público, que é muito grande, e eu não estou querendo aqui dizer que dá para fazer mais com menos. E isso é importante, é fundamental, é um dos grandes desafios do Brasil, mas no lado do financiamento a gente tem que corrigir distorções que prejudicam o crescimento, sim. Bernardo, só fazendo uma complementação, em 2015 você deu uma entrevista para a revista Época, onde você disse que o grande problema do Brasil, me corrija se eu estiver errada, deveria ser equilibrar as contas públicas, né? Sendo necessário fazer, além da reforma da Previdência, revisão também dos programas sociais. Quer dizer, de lá para cá nós já tivemos a reforma, a aprovação da lei do teto de gastos, parece que os desafios continuam os mesmos, né? De fato, sim. O Brasil tem um problema ainda de ajustar as contas públicas. Precisa entender o problema é como é que se ajusta as contas públicas. Obviamente, para ajustar as contas públicas, você tem que conter o ritmo de expansão das despesas. E se você não quiser, eu preferiria a gente tentar fazer isso sem aumentar a carga tributária. Mas se você fizer medidas que aumentam o potencial de crescimento do país, se o país crescer mais e você controlar a expansão das despesas, o maior crescimento aumenta a arrecadação e isso ajuda a arrumar as contas públicas. Eu acho que, assim, não dá para olhar só para as contas públicas. Esse é um problema grande do Brasil, sim, mas eu acho que o problema do Brasil é simultaneamente fazer com que nós tenhamos contas públicas que sejam sustentáveis no longo prazo, ou seja, não pode ter uma dívida pública que cresce de forma explosiva, porque isso dá problema lá na frente, isso resulta em mais inflação, isso resulta em taxa de juros mais alta, e na verdade é um desequilíbrio entre gerações, porque a nossa geração deixando um problema para as gerações futuras. Tá certo? Então temos que cuidar disso, com certeza absoluta, mas os desafios são maiores. A gente tem que fazer mudanças que aumentem o potencial de crescimento do país. A reforma tributária é uma mudança muito importante, mas temos uma agenda importantíssima, por exemplo, em educação, que no longo prazo é o que realmente vai determinar o nosso potencial de crescimento, e ao mesmo tempo tem um desafio de justiça social, de mais justiça social. Então, como eu disse, o Brasil gasta muito em previdência, mas programas de transferência de renda para pessoas mais pobres, eu acho que poderiam ser até maiores do que são hoje. Eles deveriam, porque, de fato, o Brasil é um país em que o
o grau de desnível entre as pessoas ricas e pobres é absolutamente cavalar. Então temos um desafio sim de melhorar o gasto público, alocando mais gastos nos mais pobres e, sobretudo, tributando os mais ricos para poder financiar esse gasto, sem aumentar a carga tributária. Então a gente tem que tributar mais os mais ricos, tributar menos os mais pobres e, ao mesmo tempo, alocar melhor no gasto público de forma mais eficiente, focalizado nas pessoas mais pobres. Já que você falou em cortes de despesas, ajuste de equilíbrio, desde 2013, né, com as manifestações pelos 20 centavos, existe uma demanda generalizada da sociedade brasileira por serviços públicos de qualidade. Ao mesmo tempo, ninguém quer pagar mais impostos. Eu sei que os recursos também não são bem utilizados pelo governo, mas convenhamos, também é difícil ter serviço de qualidade sem pagar tributo. Você falou da Suécia, eu estive lá na Escandinávia e também me surpreendi com a carga tributária, é bem maior que o Brasil. E os moradores ficam felizes, não vem nenhum problema em pagar uma carga tão alta, porque, logicamente, eles têm tudo de graça. Também existe a parte do funcionalismo público, né? Um consenso geral quanto ao funcionalismo público, porque eles acham que eles são os privilegiados. Como é que a gente faz para resolver esse paradoxo? Sendo curta e grossa, qual o limite do corte de despesas para o ajuste e o equilíbrio das contas públicas? Bom, não tem um limite. A questão fiscal, do ponto de vista macroeconômico, é você ter uma trajetória sustentável para a dívida pública. E, como eu falei, isso tem que ser o resultado da evolução da sua receita e da sua despesa. A sua receita depende da carga tributária, ou seja, quanto por cento do PIB você arrecada, mas depende também da taxa de crescimento da economia. Se a economia cresce mais rápido, a minha receita cresce mais rápido, e se eu controlar a expansão das despesas, eu ajusto do ponto de vista macroeconômico. Agora, a questão da qualidade do gasto público é uma questão importante. Eu tomo muito cuidado em não generalizar de que o servidor público é o responsável. Preciso tomar muito cuidado com isso. É verdade, sim, existem uma parte dos servidores que tem uma remuneração maior do que pessoas que exercem funções semelhantes no setor privado. Em contrapartida, uma parte da elite dos servidores, aqueles que têm mais responsabilidade e que muitas vezes carregam o governo nas costas, eu passei pelo governo, posso lhe dizer que tem sim aquele servidor que fica meio encostado, não gosta de trabalhar, mas tem uma quantidade muito grande de servidores que se mata para trabalhar e entrega muito para o país, e são pessoas que, se tivessem no setor privado, estariam ganhando mais do que ganham no setor público. É preciso entender isso também. São pessoas que, com a qualificação que têm e com a capacidade de trabalho que têm, então, na verdade, nós temos um problema aí todo de discussão de melhorar as carreiras do serviço público, de aproximar sim a remuneração média do que tem no setor privado, porque não faz sentido que o servidor que tem estabilidade ganhe mais do que uma pessoa que faz o mesmo trabalho no setor privado, mas de remunerar mais também aqueles que têm um desempenho melhor. Então, eu acho que tem aí todo um problema, toda uma agenda de melhoria da qualidade, da eficiência do Estado no Brasil, que passa por uma reforma administrativa, uma reforma que a gente chama aí do RH, do setor público, mas passa por outras questões que muitas vezes engessam o trabalho dos servidores. Tá certo? Tem N questões aqui, inclusive um sistema de controle que muitas vezes penaliza o servidor e, agindo de boa fé, acabou tomando alguma atitude que um órgão de controle vai lá e avalia que foi incorreta, mesmo agindo de boa fé. Temos problemas, as pessoas ficam com medo de tomar decisões, e isso é problemático, tá certo? É uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Então tem toda uma agenda aí de aumento da eficiência do Estado, que eu acho que é fundamental. Isso passa por N questões, passa por rever a estrutura de carreiras e de remuneração, passa por criar um sistema que incentive o desempenho e cobrança de desempenho dos servidores públicos, quando for possível fazer isso. Estou tomando muito cuidado para que isso não vire um instrumento político, isso é uma coisa muito importante, porque esse é um risco que existe, que passe por dar mais flexibilidade para o trabalho do servidor, sem penalizar aquele que agiu de má fé, então reduzir a rigidez que tem hoje, e passa por, inclusive, a digitalização, né? Aumentar o uso
da economia, da internet, dos instrumentos de digitalização para aumentar a eficiência do serviço prestado para a população. Então tem uma agenda enorme aí para ser levada adiante para melhorar a qualidade e a eficiência do gasto público, mas eu tomo muito cuidado de não generalizar, não dizer, olha, todos os servidores são favorecidos. É preciso tomar cuidado com essa generalização, porque não é verdade. Tem sim casos de servidores que trabalham muito, por experiência própria, posso dizer, e que de fato estão até menos remunerados do que seriam se estivessem em outra posição, mas tem o caso contrário também, de servidores que se acomodam, trabalham pouco e ganham mais do que a sua contraparte no setor privado. Aí realmente nós temos que olhar as duas situações. Inclusive, prever que em casos do servidor que acomodou, que a rigor ele possa tem que ter estabilidade, não sou contra a estabilidade, mas tem que ter desempenho. Não pode ter estabilidade e se acomodar. Bernard, devido à guerra da Ucrânia, entre outros fatores, o preço do gás de cozinha, do diesel e da gasolina estão bem mais caros para todos os brasileiros. Vira e mexe, o presidente Bolsonaro culpa os governadores por não zerarem o ICMS do combustível. Então eu pergunto, essa proposta é realmente viável? O que vai acontecer com a nossa vida se o ICMS for zerado? Bom, primeiro acho que o governo não está nem propondo zerar o ICMS, eles estão querendo reduzir o ICMS. O governo zerou o PIS/COFINS sobre óleo diesel e o gás, mas não zerou sobre a gasolina, por exemplo. E tem uma pressão para os governadores cobrarem menos ICMS sobre combustíveis. Na verdade, eu acho que é uma pressão equivocada. O ICMS, a regra básica do ICMS, era, até recentemente, que eles eram uma porcentagem do preço. Portanto, não é o imposto que faz o preço subir. Quando o preço do combustível está baixo, ninguém reclama que a arrecadação de ICMS sobre o combustível está baixa. Aí quando o preço sobe e o ICMS sobe junto, as pessoas reclamam, não faz sentido. Eu até sou a favor de uma mudança que adote um valor fixo por litro que seja revisto com periodicidade longa. Aliás, o Congresso acabou de aprovar um projeto de lei nesse sentido, mas os estados estão aplicando de um jeito que, na prática, está mantendo a diferenciação por estado, mas um valor que vai ser revisto só periodicamente. O ideal seria um valor fixo nacionalmente por litro de gasolina, por litro de óleo diesel. Agora, tem várias questões aqui. Primeira, é correto você reduzir tributação, ou seja, gastar recurso público para reduzir preço de combustível? Eu tenho um pouco de dúvida. O preço do alimento está subindo também. E ninguém está dizendo que eu tenho que reduzir mais o imposto sobre alimento. Por que o governo tem que gastar dinheiro público para reduzir preço de combustível e não para reduzir preço de alimento, por exemplo? O caso de cozinha, até concordo. O caso de cozinha é um item muito importante na cesta de consumo dos mais pobres. Poderia até ser subsidiado em algumas situações muito específicas. Mas o resto, gasolina, quem usa é quem tem carro. Mas eu sei que tem pessoas de classe média que tem carro, que acaba pesando. Aí o governo tem que ter prioridades. Eu não acho que essa seja a prioridade. Acho que tem que mudar sim a forma de tributação de combustíveis. Acho que isso tem que ser feito com uma transição. Está dentro da proposta de reforma tributária. Isso está contemplado. Mas é um erro culpar o ICMS pelo preço do combustível. E faz subir o preço dos combustíveis. O preço do petróleo no mercado internacional e o câmbio. Aliás, o câmbio está valorizando muito no Brasil, hein? O dólar está caindo. Eu vou ver quando isso vai chegar no preço dos combustíveis. Porque quando sobe, acaba chegando. Agora, quando cai, em algum momento vai ter que chegar também, suponho eu. Tá certo? Então, é um tempo complicado. Não é um tempo fácil. Eu sei que as pessoas sentem, mas a política não é desonerar combustível fóssil. Ao contrário, o resto do mundo está caminhando para tributar mais combustível fóssil para estimular a migração para uma economia menos intensiva na emissão de carbono. Então, assim, acho errado culpar os governadores por isso, porque eles simplesmente mantiveram a regra que tinha. Não é culpa dos governadores, a alta do preço. Aliás, para te dizer, o ICMS sobre combustíveis está congelado desde novembro do ano passado. Todo aumento de preço que teve de novembro do ano passado para cá não tem absolutamente nada a ver com o ICMS. Ele está congelado desde novembro do ano passado. O que o governo queria era fazer com que reduzissem ainda mais em relação à posição de novembro do ano passado. Mas aí você está tirando o dinheiro que pode ser usado para fazer outras políticas públicas, que pode ser usado para construir uma estrada, pode ser usado para pagar. A gente tem que ter clareza que não tem almoço grátis.
você reduz a tributação, e a tributação de combustível é importante. Em alguns estados ela chega a representar 20% de toda a arrecadação do estado, de ICMS. Você está tirando dinheiro de alguma outra coisa. Então a gente precisa entender isso. A gente no Brasil tem sempre uma tendência a olhar para a política fiscal só de um lado. Falar, quero reduzir o imposto aqui, sem saber como é que eu vou, que gasto eu vou cortar para compensar isso. Ou quero aumentar o gasto ali, sem saber como é que eu vou financiar esse gasto que eu estou aumentando. E esse é um problema. No Brasil a gente discute mal o orçamento. Em outros países, quando você quer gastar mais, você vem junto com a discussão de onde vai vir o dinheiro para você poder gastar mais. Se você quer arrecadar menos, já vem junto a discussão de onde você vai cortar para poder compensar o que você vai perder de arrecadação. No Brasil a gente infelizmente não faz essa discussão. E para a gente encerrar, para nós encerrarmos, qual é a reforma tributária dos sonhos do Bernard Ape? Bom, a minha reforma tributária dos sonhos é uma reforma da tributação do consumo semelhante à PEC 45 da Câmara dos Deputados, que é parecida com a PEC 110, mas a grande diferença é ter um só imposto do bem-serviço e não 2 impostos, mas também uma boa reforma do imposto de renda no Brasil, que torne o nosso sistema mais justo e que feche essas brechas que fazem com que pessoas de alta renda paguem muito menos imposto do que pessoas que têm renda muito menor, inclusive no imposto de renda. Adicionalmente, eu acho que a reforma tributária dos meus sonhos passa por uma desoneração da folha de salário, sobretudo da parcela correspondente ao primeiro salário mínimo, porque isso poderia ter um efeito muito positivo para a formalização, para a melhoria da distribuição de renda no país e, no final, para o próprio crescimento. Porque o trabalhador informal, quando passa a ser formalizado, na verdade a empresa tem incentivo a investir nele e, no fundo, isso no longo prazo vai acabar resultando num salário melhor para ele, e isso é bom para o Brasil no longo prazo. Então, no fundo, são essas 3 coisas. É a boa reforma da tributação do consumo, a PEC 45 é um bom sinalizador, a PEC 110 é uma alternativa boa também, não é ideal, mas é uma boa alternativa. Uma boa reforma do imposto de renda que feche brechas que fazem com que pessoas ricas e muito ricas paguem pouco imposto, e uma boa reforma da tributação da folha de salários focalizada sobretudo na desoneração do primeiro salário mínimo de todos os salários. Algum dia a gente chega lá. Bernard, eu quero agradecer a sua presença, mas principalmente parabenizá-lo por apresentar ao Brasil uma proposta de suma importância para o desenvolvimento do país, que vai otimizar a produtividade das empresas, aumentar investimentos, melhorar o ambiente de negócios e principalmente, como você mesmo disse, fazer uma distribuição mais justa da carga de impostos para todos os cidadãos. Eu é que agradeço, Laura, o convite para participar desse debate. E você que esteve comigo até agora, muito obrigada pela companhia e continue ligado aqui na programação da TBO, a TV que você se vê.